Oi, esse é o Jonas da entrevista. Hoje vamos falar sobre o Líbano. Agora é minha vez! Cerca de 60% da população libanesa segue o islamismo e cerca de 40% segue o cristianismo. Desses 60%, 35% são xiitas e os outros 25% são sunitas. Agora vamos um pouco com o Rafael. O Líbano é um país pequeno com muita influência no exterior, ou como Philip Hitt, historiador e acadêmico americano, diz, o Líbano é um microcosmo por sua superfície e um macrocosmo por sua influência. Ele tem somente 10 mil km², o que é metade do nosso menor estado, Sergipe, e tem quase 4 milhões de habitantes, o que é perto da população do estado da Paraíba. Para se ter uma ideia, ele tem cerca de 7 vezes mais a área da cidade de São Paulo e quase um terço da população. Ironicamente, sua população de 4 milhões de habitantes é pouca, comparando com sua população de imigrantes desse país, que se juntam formando 14 milhões, entre esses 7 milhões no Brasil. Por isso, em algumas regiões do Líbano, há cidades em que o português é quase fluentemente falado. Na questão religiosa, 37,3% da população é cristã, 7,2% são drusos e 55,5% são muçulmanos. Aí o Janderson já aprendeu a cumprimentar. O cumprimento do muçulmano para o muçulmano, ou que o muçulmano tem como costume cumprimentar, é dizer Assalamu alaikum, que significa a paz de Deus esteja convosco. E a resposta é que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum, alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nós lemos agora alguns versículos do Alcorão. O Alcorão Sagrado é o livro no qual os muçulmanos creem e o livro que os muçulmanos seguem. Esse versículo que a gente leu, por exemplo, é parte de um capítulo do Alcorão, onde o muçulmano crê que Deus Altíssimo Seja disse o seguinte: ó seres humanos, por certo nós vos criamos de homem e mulher e vos fizemos nações e tribos para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Deus é o mais piedoso. Então isso mostra a mensagem universal que o Islã, ou que o islamismo tem para apresentar ao ser humano. Ou seja, na crença do muçulmano, o Alcorão é a orientação de Deus para o ser humano. Ou seja, para que a gente existe, o que a gente deve fazer, o que significa a vida, por que vivemos, por que nascemos, depois morremos e temos dentro de nossa vida muitos aspectos. E a gente vai conversar algo sobre a cultura religiosa no Líbano. O que a gente sabe do Líbano é que a maioria dos habitantes libaneses são muçulmanos, cerca de 60%. E o Líbano é um país que tem uma miscigenação muito grande, ou seja, uma mistura muito grande de religiões. Tem os muçulmanos, temos os cristãos, tem cristãos ortodoxos, cristãos católicos. E dentro da imigração libanesa para o Brasil, todas essas pessoas dessas várias religiões fizeram parte da imigração libanesa no Brasil. Então no Brasil há os muçulmanos libaneses, no Brasil há os cristãos católicos libaneses, no Brasil há os cristãos ortodoxos libaneses. Então vamos conversar alguma coisa sobre a religião que predomina entre os libaneses aqui no Brasil ou aqui em Foz do Iguaçu, que é o islamismo. São raros os libaneses católicos no Brasil, e os drusos são uma religião secreta. Por isso, os libaneses do Brasil são mais conhecidos por suas origens muçulmanas. O Líbano só se tornou um país independente a partir de novembro de 41, só tendo reconhecimento da França, país de que dependia,
2 anos depois, em 43. Apesar de sua relativamente recente independência, o Líbano tem uma história muito antiga. A história do Líbano se origina na época dos fenícios. Seu nome, inclusive, é citado 75 vezes na Bíblia. O idioma oficial é o árabe, mas é muito falado o francês, por sua herança da dependência, e o inglês, por ser um idioma de influência. O país é dividido em 6 províncias: Beirute, Monte Líbano, Norte do Líbano, Bec, Nabaté e Sul do Líbano. No que se baseia a religião islâmica? A base da religião islâmica seria a crença. Essa crença se baseia no monoteísmo, ou seja, no fato de que só Deus é divindade. Por isso, a porta de entrada da religião islâmica é a pessoa testemunhar que não há divindade além de Deus, ou seja, que não há ninguém que merece adoração a não ser Deus, e testemunhar que Muhammad é seu mensageiro. E aí, dentro desse conceito, há a crença em todos os profetas. Por exemplo, Jesus, para o muçulmano, é um grande mensageiro, a quem foi revelado o Evangelho. Moisés é um grande mensageiro, Deus revelou a ele a Torá. Temos também Abraão, Noé e tantos outros profetas. Então, em cada época houve uma revelação, uma orientação, um livro, a gente chama de livro, de escritura. E o último desses livros para o muçulmano é o Alcorão. O Líbano é sede do controverso Hezbollah, partido político e força paramilitar xiita. O Hezbollah é famoso por ser considerada uma organização terrorista por muitos países. Porém, ele é responsável por vários serviços sociais dentro do Líbano. No mundo árabe, o Hezbollah recebe ajuda financeira da Síria e do Irã, além de xiitas do mundo inteiro. O Hezbollah se consolidou como força militar nos últimos anos, conhecido por expulsar o exército israelense do sul do Líbano em 2000. Apesar de uma certificação de junho de 2008 pelas Nações Unidas de que Israel havia se retirado de todo o território libanês, em agosto daquele ano, o novo gabinete de governo do Líbano aprovou uma proposta que assegura a existência do partido como uma organização armada e garante o direito de liberar ou ocupar terras ocupadas. O Hezbollah mantém um forte apoio entre a população xiita do Líbano e conquistou algum apoio entre o resto da população do país, incluindo sunitas, drusos e cristãos, na sequência da guerra de 2006, e conseguiu mobilizar os protestos de centenas de milhares de pessoas.